Um texto bem conhecido, meus irmãos, para a nossa meditação nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8. A visão de Isaías e o seu chamado. O tema dessa meditação, diante da glória de Deus. Um assunto que temos tratado aqui nesse mês, também com a nossa classe. Isaías 6, 1 a 8. Vou ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, continue tratando, falando ao coração do teu povo nessa noite. Te louvamos pela bênção de poder ler a tua palavra e tratar sobre ela. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Diante da glória de Deus, a visão que o profeta tem, meus irmãos, apresenta a grave condição da religião e da política. O rei era Uzias. O reinado é próspero. Produz nele e no povo um sentimento de falsa segurança, de que havia alguma forma de estabilidade naquele governo. Tinha feito reformas, mas ele não tirou os altos pagãos que traziam queda sobre o coração do povo. O que acontece? Deus fere esse rei, isola ele para a vida, torna-se leproso, não pode conviver mais com pessoas, e assim ele se acaba diante de Deus e diante dos homens. Foi servo? A Bíblia diz que sim, é interessante. Ele fez o que era reto diante de Deus, mas quando ele deixou de fazer todas as coisas que Deus exigia e cobrava dele, Deus trouxe cobrança, limitou a vida, limitou até a sua família, e o colocou sobre o quê? Um redil onde Deus tratava o seu coração. Não deve ter sido fácil para esse rei o final da sua vida. O que está acontecendo aqui com esse homem chamado Isaías? E ele vai dizer aqui, no ano da morte desse rei, o rei Uzias, um rei que ele aprendeu a ver, um rei que ele aprendeu a amar, um rei que ele acompanhou ainda sem o chamado, mas crescendo e vendo o trabalho desse rei, que fez muita coisa boa. Ele vai afirmar aqui, no ano da morte desse rei, eu vi o Senhor. Ele não estava sonhando, ele não dormia, foi no templo, na presença do Senhor, vendo a santidade de Deus, vendo a glória de Deus. Ele não vê a aparência de Deus, mas ele vê a glória de Deus. Ali ele vê serafins,
ali ele vê seres abrasadores, ali ele vê os ministros do santuário de Deus, que têm simplesmente mãos, rosto e voz, como os homens, e ali cobre o rosto com reverência. Há um contraste ali entre o divino e o humano, e essa santidade, meus irmãos, ela é vista, sentida e percebida por Isaías, com reverência, com temor e com adoração diante de Deus. O tema, diante da glória de Deus. O que essa glória de Deus revelou para Isaías naquele momento? A glória de Deus, meus irmãos, esse é o primeiro ponto. A glória de Deus revela a condição do profeta e do povo. Quando você lê o livro de Isaías, logo no seu início, você vê um povo distraído, afastado, vivendo algumas lutas, vivendo os seus pecados, mas também encontra um povo revoltado com Deus. Revoltado como? Algumas coisas que eles queriam, Deus não estava fazendo. Há um povo, meus irmãos, que Deus vai dizer isso pela boca de Isaías depois, já como profeta. Um povo que agia muitas vezes pior do que o próprio animal. Enfim, o animal conhecia o seu dono, o animal conhecia o seu caminho, o animal chegava na sua casa, mas havia um povo que se dizia de Deus, mas estava enfermo. Há uma terra assolada. Há uma terra que não tem a fertilidade que deveria ter, porque quando a bênção de Deus aparece, a fertilidade apareceria tranquilamente. Há na vida desse povo, na época de Isaías, quando Isaías é chamado para colocar e cobrar desse povo, havia injustiça, havia pecado, havia perversidade, havia ajuntamentos não solenes, e Deus está simplesmente colocando esse profeta numa situação de cobrador, mas de profeta de Deus, para dizer: olha, tem que haver mudança. Haviam filhos do povo, amantes de suborno, haviam olhos altivos, havia gente opressora no meio do próprio povo de Deus. O texto de Isaías, no seu início, vai dizer que tem um povo beberrão. Havia um povo também sábio aos seus próprios olhos. Haviam mulheres altivas e orgulhosas. E ele simplesmente é chamado para começar a ver a condição desse povo. Havia religiosidade, havia ajuntamento solene, havia um povo cansado de Deus, mas simplesmente havia também um Deus cansado desse povo. A despeito de todo o fingimento do povo, Deus não deserta esse povo, Deus não abandona esse povo, Deus resolve tratar esse povo, e na angústia dessa nação, enfim, no futuro sombrio que eles viveriam, Deus começa pela boca do profeta a desvendar os olhos do povo, a falar ao coração e a ouvidos fechados, a trabalhar com certeza, enfim, um coração contaminado para que houvesse uma mudança. Mas o profeta vive aqui não apenas a revelação da condição do povo nele, mas dele no povo. Ele percebe que ele vai ter que dizer diante de Deus, né? Ai de mim, estou perdido. Ele vê a glória de Deus, ele vê a sublimidade de Deus, ele vê a grandeza de Deus, ele vê a adoração que Deus recebe, e ele vai dizer: eu estou perdido. Eu também sou um homem de lábios impuros. Eu também sou um homem que muitas vezes perde o controle, erra, blasfema, fala, intriga, distrai, desvia. E ele vai dizer: além do mais, eu habito no meio exatamente desse povo, eu vivo no meio desse povo, eu vivo a luta desse povo, eu vivo os fingimentos desse povo, eu vivo simplesmente o abandono desse povo, eu enxergo a assolação que eles vivem, eu vejo a enfermidade desse povo. Aplicando isso, meus irmãos, para a nossa vida. Quando a gente habita no meio de um povo que simplesmente começa a ser assolado, enfermizado, cobrado, arguído, colocado em xeque por Deus,
A convivência, meus irmãos, pode trazer também algumas lutas para a minha vida. Quando eu lido com espíritos críticos, eu posso me tornar um crítico. Quando eu lido com pensamentos reclamadores e gente que reclama o tempo inteiro, eu posso me tornar um reclamador. Quando eu lido com a soberba e com os soberbos, um soberbo eu posso me tornar também nessa contaminação que simplesmente vai se tornando um ritual de vida. Quando eu me torno um ritualista, eu simplesmente perco a capacidade e o preparo para adorar a Deus. Não adianta costumes aparentemente bons, simplesmente se eles não promovem a glória de Deus, se torna fingimento. Não adianta simplesmente eu viver tentando abraçar o espírito positivista, se eu estou contaminado, muitas vezes com tanta gente negativa do meu lado. O profeta se sente aqui, não apenas em pecado, mas habitando no meio do pecado de um povo, das injúrias do povo, dos abatimentos do povo, das lutas desse povo. E ele percebe que, diante da glória de Deus, da Shekinah de Deus, da manifestação de Deus, da glória bendita de Deus, ele enxerga a condição do povo, mas a condição dele. E ele vai gritar e clamar: ai de mim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda no corpo, eu preciso de ajuda na alma. Mas aqui acontece, meus irmãos, um outro ponto bonito que aparece no texto, nos versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim. Deve ter sido uma cena, meus irmãos, imagina um anjo, enorme, e aqui, desses que ocupa lá um alto escalão nos céus, voando em direção aqui desse profeta, que está se tornando um enviado de Deus para o seu povo. Ele voa e ele tem, meus irmãos, na mão uma brasa viva que ele tirou do altar, símbolo de santidade. E ele vai tocar a boca desse homem e vai dizer: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A glória de Deus, meus irmãos, esse é o segundo ponto, revela a misericórdia e o perdão. Deus já havia demonstrado lá atrás o amor para com o povo. Deus continuava demonstrando esse amor. Deus continua sendo aquele amado que plantou a vinha e quer essa vinha fértil, quer essa vinha produzindo. Esse amado é o que cuida dessa vinha, edifica uma torre, enfeita os arredores, porque ele espera que dessa vinha uvas boas sejam produzidas e as más desapareçam. Uma pergunta que havia sido feita já nessa parábola: o que mais eu posso fazer pela minha vinha que eu não tenha feito? A pergunta que eu faço aqui para cada um de nós: o que mais pode Deus fazer pela tua vida que Ele não tem feito? Esse Deus que perdoa o teu pecado por causa de Jesus, esse Deus que permite que você viva na presença dEle, esse Deus que tem dado suprimento, esse Deus que tem aberto portas, esse Deus que trata todo dia a minha vida e me quer na sua presença, prostrado em completa adoração e em crescimento espiritual. Quando eu aplicava esse texto para a minha vida, eu pensava: quantas vezes nós vivemos ingratidões para com o Senhor, recebemos tanto de Deus, e essa vinha da qual fazemos parte, onde poderíamos estar produzindo uvas muito boas, muitas vezes, na ingratidão da vida, produzimos uvas bravas, ruins, imprestáveis, não necessárias. É interessante quando a gente analisa esse texto, apesar da decepção de Deus com o homem, Deus continua exalando graça e misericórdia. É esse Deus que vai ao encontro de Isaías, é esse Deus que toca a boca de Isaías, é esse Deus que perdoa os seus pecados, é esse Deus que o incita a reconhecer que o perdão é de Deus e vem de Deus. Deve ter sido uma cena interessante quando o serafim toca os lábios
Gente, esse negócio queima, esse negócio arde, esse negócio incomoda, mas ele percebe que naquele momento a vida dele não é a mesma. Se a brasa queima e fere, Deus naquele momento mostra claramente: eu sou Deus que pode perdoar pecados. A pergunta que eu fiz para a minha vida: quantos temem em ser tocados pelo Senhor? E muitas vezes, para ser tocado pelo Senhor, Deus vai ter que mexer com a vida, com a casa, com a estrutura. Quantos nem querem? Muitos preferem a vidinha, a rotina, do que um Deus que toca e confronta, um Deus que toca e liberta, um Deus que muda da noite para o dia a minha vida, mas um Deus que vai me levar para o Jaboque, na luta com Ele, no confronto com Ele, em mostrar claramente que Ele é Deus santo, Ele é Deus que cuida, mas Ele é Deus que investe para a eternidade na minha vida. Diante da glória de Deus, Deus revelou a pequenez e a condição do povo e do profeta, mas diante da glória de Deus, Deus revela a sua misericórdia e o seu perdão. Meus irmãos, eu disse de manhã na minha classe hoje: se você não tem costume de pedir perdão a Deus por seus pecados todo dia, eu afirmo para você, isso se torna uma forma de orgulho. Mesmo que você não se sinta pecador todos os dias, a Bíblia ensina a gente a pedir perdão pelos pecados vistos e não vistos, pelos pecados, enfim, sentidos e propagados, e por aqueles que inconscientemente eu nem vi, porque a glória de Deus se estabelece sobre a minha vida. Ele quer um filho santo, Ele quer um filho que realmente vive perdoado, Ele quer um filho que não carrega pesos, porque quem carrega é a cruz do Calvário. Diante da glória de Deus, é bonita a reação desse homem que se torna profeta. A glória de Deus o constrange para o serviço. Verso 8, o texto vai dizer: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Que coisa boa é ouvir essa voz do Senhor, que coisa gritante, empolgante deve ter sido, depois de perdoado, ouvir esse Deus clamando, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ah, meus irmãos, o constrangimento, o perdão traz a resposta. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Recebe uma mensagem para dizer ao povo a insensibilidade do coração, a percepção de um ouvido fechado, a olhos que não enxergavam mais, mas fala, prega, faça o que eu estou pedindo. Isaías foi perdoado, ouviu o clamor de Deus, aceitou o desafio, recebe como resposta servir ao Senhor como profeta, se dispõe para o serviço, reconhece claramente que ele tem um trabalho duro para ela pela frente. É o profeta que vai passar por vários reis e reinados, como o profeta messiânico, o profeta que enxerga Jesus 700 anos, é o profeta que enxerga a glória e a manifestação de Deus que aconteceria. Enfim, muitos vão pasmar, mas aquele que se levantará será glorioso e trará cura para os povos. Isaías vê tudo isso como profeta. O eis-me aqui, Senhor, trouxe para esse homem, não apenas o título do profeta messiânico, mas um homem que serviu a Deus com integridade, um homem que vê Deus sonhando com a vida do seu povo, porque é isso que Isaías vê. Ele vê um Deus que simplesmente planeja: eu vou levantar um dia o meu povo, vou trazer o meu povo depois para a sua terra, depois de um cativeiro que viria ainda. Eu vou trazer esse povo e colocá-lo diante do Redentor. Eu vou planejar todos os caminhos. Um dia o Verbo pisará nessa terra e habitará entre eles, cheio de glória e de verdade. O eis-me aqui de Isaías o coloca como um homem de oração, o coloca como um profeta de testemunho, o coloca como um homem que comunga com Deus e serve a Deus com integridade.
O eis-me aqui para Isaías se torna alguém que vai se alegrar com as vitórias que Deus dá ao seu povo, mas vai chorar com o povo quando necessário. Um profeta que se torna messiânico, a trabalhar com o reino e para a glória de Deus. Mais algumas aplicações para a nossa vida. Não adianta a gente tentar reformas na nossa vida, se a gente não descobrir os autos que permanecem. Uzias, ele fez isso. Ele tentou reformas, mas ele não conseguiu resolver o problema da idolatria lacinante que ainda continuava no meio do coração do povo. Ele não conseguiu tratar ali os pecados do povo e os autos continuaram. Se ele fez muita coisa boa e reta, ele não resolveu a questão da vida do povo diante de Deus. Sonhamos juntos, meus irmãos, e que nessa noite, quando estamos diante dessa palavra tão bonita para Isaías, mas também para mim, que essa noite na sua vida também seja uma noite onde Deus acrescente um modo para Ele usar um pouco mais a sua vida. Esse usa-me, Senhor. Que Deus possa acrescentar mais perspectivas sobre a sua vida, mais visão, mais disposição, mais compromisso. Vamos buscar diante de Deus aquilo que temos ainda para fazer na vida dessa igreja, no reino, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Tem muita coisa. Essa semana eu fiz uma viagem de 2.300 quilômetros, VAPT, aconteceu nada, foi bênção para lá, bênção para cá. Fui visitar uma pessoa que morre até abril. Morre até abril porque descobre um câncer tarde no fígado, já com nódulos de 7, 8 centímetros, não tem muito o que fazer, inclusive de acordo com os médicos daqui já. Família ainda confiante. Ele tem se preocupado. E eu repeti por várias vezes ali. A melhor coisa que vocês têm aqui como família é saber que toda a vida da família já está nas mãos de Deus. Voltei muito incomodado de lá. Voltei pedindo a Deus para... Faz de novo, Deus. Faz de novo milagres como o Senhor já fez e continua fazendo a hora que o Senhor quer. Mas faz esse. Faz para a glória do Senhor. Deixa esse moço de 50 anos viver um pouco mais. Deus pode fazer? Pode. É problema dele. Mas eu posso orar por isso. Coloca o nome desse, João. Seu nome é João. Coloca diante do altar do Senhor. Mas eu estou citando esse fato, gente, porque hoje o que mais me incomoda como pastor depois de 40 anos é ver, e vou continuar falando, não tem a ver com vocês, mas tem a ver com muita gente da igreja que está mais desanimada do que Pedro Malazarte depois de ficar esfregando o pé assentado debaixo de uma árvore. E a gente pode buscar essas pessoas. E a gente não está dando conta. Nós estamos pedindo ajuda da igreja. Tem gente que mora em condomínio aí, tem 10 membros da igreja lá, passa um ano, não visita nenhum. Essa é a obrigação de pastor. Nós não estamos dando conta. E tem muito pastor que não visita muito, é problema. Eu vou continuar cobrando. Sabe por quê, gente? Isso tem me incomodado muito. Esse foi meu ministério que Deus deu por 40 anos. Qualquer pessoa que está doente, está morrendo, está baleada, enfim, Deus joga
A primeira pessoa que eles vão atrás é do pastor Jonas, depois dos outros pastores. E eu tenho estado na vida dessa igreja em todas as dores, em todas as mortes, em todos os cânceres que aparecem, em todos os... E glória a Deus, porque tem muita gente que já está fazendo isso, e glória a Deus, e vários pastores, glória a Deus, só que a gente não dá conta. E tem muita gente da igreja que está bebendo água de coco, está indo para a praia, passeando toda semana, tem filhos pequenos, não tem preocupação com o evangelho, os filhos estão indo para o inferno junto com os pais, e simplesmente nós também não estamos fazendo nada, porque a gente não tem costume de visitar ninguém, nem aniversariante e muitas vezes nem doente. Estou cobrando dos irmãos. Às vezes eu faço 10 visitas numa casa, não vale nada, aí você passa lá, e Deus traz essa pessoa, porque você passou lá. Eu queria que a igreja orasse por isso. A gente não sabe quem Deus vai usar, e de repente vai ser você. Ora por isso, não precisa visitar doente não, deixa os doentes para os pastores, traz os nomes, joga na secretaria, joga para a dona Ema, joga para a capelanina, nós vamos correr atrás. Mas eu estou pedindo, porque essa é a questão de Isaías aqui. Isaías não foi chamado para pastorear Uzias, o leproso, o doente, o quase morto. E Deus chama Isaías para pastorear um povo distraído, infestado de festa, enfim, empraiado na vida, fazendo nada o que bem quer. E Deus fala, vai atrás desse povo. Mais uma vez eu estou cobrando dos irmãos aqui. A gente mora perto de muita gente. Descobre se ele está frequentando alguma igreja. E se não tiver, vai atrás. Ora por isso. Ora, pergunta os pastores sabem. E muitas vezes essa pessoa está precisando de ajuda. Entrou num buraco que não sai mais. A não ser que Deus levante alguém, que pode ser você, para dizer, né? Eu vim aqui para a gente tomar um café junto. Tem 3 meses que eu não vejo você na igreja. Tem 6 meses, tem 1 ano, tem 5 anos. O que está acontecendo? Não, nada, eu fui para outra igreja. Amém, glória a Deus. Fulano de tal está na outra igreja. Lá já foi batizado com o Espírito Santo, fala em 15 línguas. Amém, glória a Deus. Não, mas não quer nada, está em casa, só vai para a praia. Quem sabe você pode ajudar. Estou pedindo aqui para a igreja. A igreja não sobrevive, meus irmãos, se não tiver a parceria da igreja. A igreja não sobrevive se não tiver esse grupo que nós temos aqui, um ajudando o outro. Pastor Nilton não está doente. Está zeradinho. Magrinho. Não precisa de visita não, gente. Ele pode visitar com vocês e convida ele para todas as festas da igreja, todos os casamentos. Convida, porque nas enfermidades nós vamos correr atrás. Eu estou fazendo tratamento de câncer, não fico falando nada para ninguém, porque aqui não tem ninguém mais com saúde do que eu, não tem ninguém mais incendiado aqui nessa igreja do que eu hoje, não tem ninguém, porque a minha vida é para Deus, é para Ele, e eu quero viver me queimando para Ele até o finalzinho. Fiz essa viagem para visitar um pastor, que perdeu a igreja, porque não sabe falar, eu peço perdão, eu quero recuar, eu quero pedir perdão. A igreja mandando embora, ele luta, e eu falei, pastor, você só tem que fazer uma coisa, ó. Recua. Errou, pede perdão. Está fazendo burrada, pede ajuda. Essa noite, usando esse Isaías, que glorifica a Deus, e diante da glória de Deus, ele vê a condição do povo, e vê a condição dele, ai de mim. Mas ele vê a condição de Deus, que é misericórdia sempre, é compaixão sempre, e ele recebe a compaixão, a misericórdia e o perdão de Deus. E o que ele faz? Ele sai incendiado. Pode me usar, Deus, eu estou preparado para ser usado. Me perdoe os irmãos do coral, que estão aqui. Eu tenho pavor de coral que só canta, meus irmãos, 1 vez, 2 vezes por ano, 3, 4, ensaia, estou cobrando aqui do nosso coral o ano que vem, cantar quase toda semana. É possível, gente, porque a gente tem conjunto que canta, ora por isso, faz uma cantata no final do ano com 75 pessoas, depois já abaixa para 30, para 40 o coral,
Ora por isso, gente. A nossa vida tem que ser de continuidade. Caminha até o dia que Jesus levar você. A vida tem que ser sequencial. Enfim, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Até o dia que Ele chamar. Com a idade que eu tenho, eu não podia fazer essas viagens que eu faço, não. Mas sabe por que eu faço? Porque eu sei que eu posso ser útil ainda. Estou pedindo você. Você tem muita utilidade ainda. Atravessa a sua rua. E visita seu amigo, seu parente, seu vizinho, gente que às vezes está simplesmente precisando de uma palavra que você vai dizer, né? Vamos tomar um cafezinho junto, vamos voltar para a igreja, vamos esquentar um pouco essa vida, vamos viver junto de novo. Vamos orar por isso. Estamos diante da glória de Deus, esse Deus grande, perdoador e que te dá serviço. Ora por isso. Nós temos muito serviço na igreja. Nós temos muita coisa na igreja. Nós temos conjuntos, nós temos o coral que cresce, é bonito, vai se apresentar. Temos o coral das crianças cantando, glória a Deus. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas muita coisa. Então vamos fazer junto. O dia que esse coral cantar aqui, meu gente, a gente tem que ter gente em pé aqui nos corredores atrapalhando o coral, gente do lado. Eu já cantei uma vez, fui pregar numa igreja uma vez, nunca esqueço disso. A igreja era pequena, cabia só 200 pessoas, nunca esqueci isso. Quem sabe um dia a gente vai ter aqui na igreja tanta gente que o coral vai cantar com alguém assim, olhando para ele na frente, assim, ó, no rosto. Nunca esqueci, eu fui pregar numa igreja, mas chegou tanta gente, e era um lugar frio, o pessoal foi deixando entrar, eu nunca tinha pregado, eu estou pregando assim, eu não podia mexer, porque tinha gente do meu lado assim, ó, colado, não tinha, todo mundo em pé para caber mais gente. Será que não dá para sonhar, meus irmãos? Não dá para começar a gente ter festa diante de Deus, onde não tem um lugar vazio, enfim, está sobrando gente, tem que chegar o corpo do bombeiro e falar, tem que sair um pouco de gente, vai lá para fora, tem que colocar telão lá, enfim, tem que abrir espaço, porque tem gente demais, porque gente de menos. Nós estamos cansados de ver nos últimos meses na igreja, e tem muita gente preguiçosa aqui, que vai ser buscada, se você quiser. Você pode me ajudar nisso. Você pode ajudar os pastores nisso. Estou fazendo um apelo. Abra sua casa para fazer grupo familiar. Tem casa aqui na igreja, tem grupo familiar há 15 anos, nunca parou. E é gente abençoando, gente que não venha para a nossa igreja, mas está no reino. Está feito o apelo, o desabafo. Ora pela minha vida, ora pelo João. Ora por esse pastor que eu não cito o nome. Porque se ele fizer o que eu pedi para ele lá, e o que a Bíblia pede, ele conquista de novo o espaço. Porque Deus continua sendo o Deus da igreja, o Deus do pastor e o Deus que perdoa corações. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé. Vamos orar.